Oi gente, eu sou o Stakes. E faz um tempo que eu não tô aqui, né, com o rosto e pá, faz tempo que eu não faço nem live, na real. Mas aconteceu uma coisa que foi chata. Bem, há um tempo a gente fez em live, né, o último episódio do RPG dos Cinco Demônios. Só que, o que aconteceu? Eu me acomodei e eu esqueci de destacar ele. Esquecendo de destacar, depois de um tempo ele é apagado. E foi isso que aconteceu. Ele foi apagado e eu tentei recuperar na Twitch, eu não consegui de forma alguma. E como eu não consegui, infelizmente não vai ser a mesma coisa como ver o episódio, mas eu vou dar uma pequena resumida em tudo que aconteceu. Só que, como eu já estava devendo um resumo desde Morte Entre Linhas, eu vou dar um resumo geral de tudo. E se você tá acompanhando tudo e só quer ver esse último episódio que faltou, pula pra esse tempo aqui, ó, que tá passando em algum lugar aí na tela, tá? E pra quem tá a fim de conhecer o universo de Morte Entre Linhas, eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, tá ligado? Eu não sei quanto eu vou conseguir de tempo, mas com certeza vai ser bem menos que 70 horas, que é todos os episódios de Morte Entre Linhas, tá ligado? Morte Entre Linhas foi uma ideia nossa, e tamo aqui. Bem, a história começa com 5 detetives. Thiago Beto, que é o personagem do Zé, Alcino, que é o personagem do Pedro, Miguel Átila, que é o personagem do Caio, Júlia Soares, que é a personagem do Yuri, e Cínio, que é o personagem do Davi. E eles, como eu tinha falado, são a equipe de detetives que estão em um caso de uma garotinha que desapareceu, que o nome dela era Susan Way. O primeiro episódio começa com eles sendo convocados para essa missão, cada um deles vindo da série de detetives e pá. Só que o Alcino era um aposentado, sabe? Ele deixou de lado, mas mesmo assim ele foi convocado para a missão e ele aceitou. Começa na missão, eles vão atrás de casas onde supostamente ela poderia ter sido vista. E lá eles não encontram muita coisa, encontram só algumas câmeras passando ela e pá. Foram no mercado, encontraram a mesma coisa. Só que em uma câmera específica, em uma hora, eles viram a Susan entrando para dentro do chão, o que é algo bem estranho. E com isso, eles receberam uma ligação do detetive. Detetive, ele não, obviamente o nome dele não é detetive, mas esse é o nome que ele é conhecido, porque ele é literalmente o detetive. Ele é o chefe de tudo, ele que manda em tudo, por isso o detetive. O detetive falou que tinha outra coisa acontecendo e que eles tinham que ir para um prédio, onde esse prédio era onde era guardado informações sobre as pessoas que moravam naquela cidade e que estava fazendo experimentos e eles teriam que ir pra lá porque algo ia acontecer. Então eles vão pra lá, eles encontram alguns cientistas meio que mexendo em uma coisa que parece ser uma bila azul brilhante. Sem pensar duas vezes para proteger essa bila azul, depois que alguns ladrões estavam tentando roubar, o Sirius estacou em cima dela. No que o Sirius estacou em cima dela, essa bila explodiu, fazendo voar energia para todos os lados. E enquanto isso acontecia, o Thiago Beto tava no shopping, que ele tava procurando outra coisa lá para ver as câmeras e ver onde a Susan foi. E com isso, depois dessa explosão do Cínio, o Cínio foi arremessado contra a parede onde ele desmaiou. E as outras pessoas ganharam poderes. O Alcino ganhou o poder de criar clone. O Thiago ganhou o poder de tocar as coisas levitarem. O Cínio ganhou o poder de teletransporte. A Júlia ganhou o poder de ler mentes. E o Miguel ganhou um poder de visão. Depois disso ter acontecido, que foi muito bizarro, eles retornaram a ser detetives, só que o Thiago não estava atendendo. Então, eles continuaram a investigação. Continuando a investigação, sem o Thiago e sem o Cínio agora, que o Cínio ficou na base para se recuperar, eles foram até a casa da Susan, onde os pais delas estavam lá. E eles descobriram que o pai da Susan era um drogado, que trabalhava para traficantes e que ele estava devendo e falaram que iriam matar ele. Então provavelmente já houve uma coisa aí pra Susan ter feito algum rolê. E com isso eles prenderam o pai da Susan. E após prenderem o pai da Susan, eles foram até uma caverninha que era onde a Susan se escondia quando tinha briga com o pai dela. Porque ela não aturava o jeito do pai dela. Então ela se escondia lá com seu melhor amigo, o Williams.
que vai entrar agora. Após isso, eles encontraram um áudio gravado dizendo que era pra eles dizerem pro Williams que a Susan amava muito eles e que ela não queria que ele se envolvesse. Eles foram até a escola da Susan. Chegando até a escola da Susan, encontraram o Williams. Esse garotinho, que era menor de idade ainda, já tava muito louco pra encontrar a Susan. E ele já tinha feito pesquisas e sabia de vários locais já. E ele insistiu pra participar da missão. Só que os detetives não deixaram. Com isso, eles foram pra uma caverna onde o Williams deu a localização. Chegando nessa caverna, eles encontraram alguns monstros bizarros, lutaram contra eles e encontraram o Williams lá. O Williams simplesmente cagou porque eles falaram e continuou seguindo a missão. E nessa luta com os monstros, a Julia ficou bem ferida. E eles tiveram que seguir sem ela. E seguiu Williams, Alcino e Miguel. Além disso, junto com o Williams, nessa situação, tinha a Sarah. Sarah era uma amiguinha do Williams que era formada pra, tipo, medicamentos, essas coisas, pra poder ajudar. E ela, inclusive, foi a que ajudou a Julia. Que a Julia poderia ter morrido se não fosse por conta dela. Com isso, o Alcino recebeu uma ligação. Uma ligação de alguém que ele não sabe quem era, dizendo que era Deus e que tinha pegado o Thiago. Que eles tinham que ter que chegar até o final da caverna. Chegando até o final da caverna, eles se depararam com um sistema que parecia Jogos Mortais. Onde o Miguel e o Thiago ficaram presos. O Thiago, que foi revelado amarrado numa cadeira, com a boca tampada, ficaram presos e começaram a vazar mosquito para dentro da sala deles. E enquanto isso, do lado de fora, o Williams e Alcino tinham que dar um jeito de libertar os dois de lá. Após muita briga eles conseguiram, porém o Thiago perdeu a audição de um dos seus ouvidos. Mas mesmo assim eles tinham que continuar a missão. Chegando até o carro, de novo, eles viram que a Julia não estava mais lá e que a Julia tinha fugido. A Julia fugiu para um hospital. Eles foram atrás da Julia e chegando lá ela parecia estar escondendo alguma coisa. Quando eles viram, os olhos da Julia estavam brilhando em roxo. E ela falou que era algo que era desde criança dela e que só acontecia quando ficava de noite. Após isso, eles enfrentaram mais gente lá no hospital, que provavelmente rastrearam eles e foram atrás deles. Depois daí, eles estavam muito cansados para continuar. Eles voltaram para a série de detetives atrás de mais informações. Bem, após isso ter acontecido, eles encontraram outra localização, depois de pesquisar. E essa localização levava até um local abandonado. E eles se juntaram com o Bob, que é um cara fortão, para poder ajudar eles na missão. E eles foram na direção dessa casa assombrada. Indo na direção dessa casa abandonada, chegando lá, eles são apagados. E eles acordam todos presos em cadeiras, sem conseguir se mexer. E na frente dele tem pessoas com a pele totalmente desfigurada, como se eles já estivessem mortos e vivos por algo que eles não sabem explicar. Essas pessoas estavam batendo palma em sincronia e na frente deles tinha uma mulher que tinha várias tatuagens de florzinha pelo corpo e um homem fortão que tinha duas motosserras saindo dos ombros. E ao lado deles tinha uma jaula onde estava a Susan. Susan estava trancada com a boca costurada. E o Williams, vendo aquilo, ficou desesperado e tentou de alguma forma chamar a atenção para poder se livrar da cadeira. Então, o cara fortão das motosserras falou que se o Williams ganhasse dele em uma briga, a Susan era salva. O Williams lutou, mas ele era o dobro de Williams. Não tinha como ele ganhar. O Williams foi espancado. Com isso, Bob se solta. Bob consegue se soltar da cadeira e ele vai correndo na direção do fortão. E na hora em que ele vai indo, surge três pessoas: o Cabelo de Fogo, a Ariel e o Gregório. A Ariel, que é interpretada pela Duda, e o Gregório, que é interpretado pelo gringo, no caso o Pedro Rafael, pra quem não sabe, tá? Assim que eles chegam, o Cabelo de Fogo vem carregando uma cabeça, que é a cabeça de Sabrina. Sabrina é a mulher, no caso, enquanto viva, a mulher do Cabelo de Fogo. E o Gregório carrega uma câmerazinha Polaroid, onde ele sai tirando a foto
de todo mundo, e por algum motivo ele se interessa pela Júlia, e não pelos outros. A câmera mostrou alguma coisa. E além dos mosquitos, o Alcino conseguiu também um cordão. Esse cordão era o cordão de uma menina chamada Sabrina. E o Cabelo de Fogo chegou, tomou um cordão deles e saiu andando. O Gregório pegou um caderno, escreveu alguma coisa lá. E após ele escrever alguma coisa, a Susan sai de dentro da jaula, tremendo e chorando, e ela corta o pescoço de Williams. E a Ariel estraçalha o Bob com as linhas. E o Cabelo de Fogo toca no Bob e o Bob se transforma em um monstro. A equipe consegue finalmente sair das cadeiras, mas já é tarde. A Susan faz todo mundo ser teletransportado para longe. E antes de sair, eles levam a Julia com eles. Eles começam a lutar contra o monstro do Bob e após um tempo de luta eles conseguem. E o detetive chega junto com os outros. E dessa vez, o detetive tá cego, por algum motivo que eles não sabem. O detetive só fala que foi o Cabelo de Fogo e ele não explica o porquê. Tiago e Alcino vão vasculhar o local abandonado para ver se eles encontram alguma coisa depois do que aconteceu de frente a seus olhos. E o Tiago, ele só vê um espectro entrando dentro dele. Ele não sabe o que tá por vir ainda. Ai, Zé, eu te adoro, viu? Com isso, frustrados, eles voltam pra base. E enquanto isso estava acontecendo nesse local abandonado, Caim, Ariel e Gregório, após o teletransporte de Susan, aparecem na série dos detetives. E lá, eles encontram a Flush. Flush, que é a personagem interpretada pela Amy. E a Flush vê o Cabelo de Fogo, no caso Caim, tá? Só o nome. E ele pega um vidrinho de cristal azul, que é da mesma energia daquela bila que explodiu. E com isso, a Flush apaga. E ela já acorda quando tá todo mundo junto. Acordando naquela situação, eles percebem o que aconteceu. E mesmo se frustrando assim, após ter perdido uma criança e um dos agentes na batalha, eles não podiam simplesmente se deixar. Eles vão até a casa de Williams, onde lá na casa de Williams, eles vão tentar falar para a avó dele que o Williams morreu. Eles não conseguem falar, porém pedem para vasculhar o quarto de Williams. E lá, eles encontram várias HQs de algo chamado Regogô e Regogok. Regogô e Regogok era um universo de HQs escritos por Joseph Brato, que existiam seres que tinham poder de luz e seres que tinham poder de sombra. Associando o poder de sombra a Susan, eles ficaram meio confusos, mas mesmo assim, eles só pegaram as HQs e saíram. Quando eles já estavam de partida, eles escutam a senhoria gritando lá dentro. Eles voltam lá pra dentro e eles se deparam com o cara da motosserra. E eles começam a lutar com ele. Após uma luta intensa, Alcino morre. Só que ele tinha um clone que ele podia trocar de mente. Então, o Alcino consegue ficar vivo por conta desse outro clone. Mas o outro corpo dele foi totalmente estraçalhado. E a senhorinha também foi salva. Voltando para a casa depois dessa outra batalha, agora com as HQs, o Alcino tenta fazer um outro clone, onde sai o A. Um clone onde ele não foi muito bem sucedido e ele não tem um cérebro como o de um clone normal que o Alcino teria. Então, ele é como se não fosse ainda tão evoluído para falar palavras. Ele é como se fosse tipo uma criança. E ele vai aprendendo as coisas com o tempo. E o A passa a ser o mini mascotezinho do Thiago. Eu acho isso muito da hora. Voltando pra sede, eles acabam conversando com o Renan, que é o cara que cuida das coisas do hospital de lá, e o Júnior, que é o cara que estava ajudando eles no início da missão que o detetive tinha mandado. Enquanto estava rolando a luta pela história em quadrinhos da velha e do cara da motosserra, por um outro lado, Gregório e Ariel estavam conversando com Júlia, onde o Gregório fala que a Júlia tem que achar um casal pra ele. Eles acabam torturando ela e coletando um pouco do sangue dela. Depois disso, dada a missão que o Gregório deu a ela de encontrar o casal, ela fica livre pra voltar.
E voltando até lá, o pessoal desconfia um pouco dela, porque ela foi simplesmente solta assim. Mas a missão dela não tinha muito risco. E após a Júlia voltar, eles vão até uma escola abandonada, onde eles acham que vai ter um fragmento. E esses fragmentos que eles estão procurando agora são fragmentos para fazer um ritual de invocação de um deus, que foi visto em Higogo e Higogok, onde provavelmente o colar fazia parte dela, e é sobre lugares onde aconteceu tragédias horríveis e tem alguma coisa especial lá que eles têm que pegar para fazer o ritual, em que o cabelo de fogo tá atrás de pegar. Voltando aqui num outro dia, como vocês conseguem ver, porque eu não consegui terminar de gravar, eu não sei se eu vou conseguir também, mas eu vou tentar terminar de gravar dessa vez. Depois da Julia voltar, eles conseguiram outro endereço de uma escola abandonada, que lá havia um fragmento. Após chegarem na escola, eles estavam com o Júnior dessa vez. O carinha que ajudou eles no início da missão, agora vai pra missão com eles. Chegando lá, eles passaram por várias dificuldades, onde eles viram o espírito de uma garotinha que tinha sido queimada naquela escola. E eles tiveram algumas visões sobre o cara da motosserra. Ele estava triste e ele acabou assassinando uma criança com um machado. E claramente ele não queria fazer aquilo, ele estava sendo controlado. Além do cara da motosserra e a menininha, houve um garotinho gordinho que sofria bullying. Ele sofria bullying e depois ninguém mais viu ele pela escola. E essa menininha que morreu queimada lutou para levar todos aqueles que faziam bullying com ela junto. Após eles lutarem contra tudo que rolou lá e conseguirem quase sair, eles dão de cara com o Arthur Marturana, que é um agente da série de detetives e é o personagem interpretado pelo Renan. Após o Arthur chegar, eles dão de cara com o diretor da escola antiga, que no caso agora está totalmente destruído, esquelético, e agora ele vai lutar por vingança. E agora que ele voltou nessa forma meio esquelética dele, eles viram nas visões também que ele era alguém que não gostava dos alunos. Ele era alguém que maltratava eles, que fazia bullying e que às vezes até estrupava alguns alunos. E após a luta contra o diretor, o Arthur, no caso no decorrer da luta, mostrou o poder dele, que é se tornar um pangolim gigante, poder muito foda, adoro esse poder. Depois de conseguir lutar contra o diretor, eles levaram a arma do diretor e outra arma que eles tinham achado lá para a série de detetives, para eles darem uma analisada. Ah, e ao decorrer da escola, do que foi acontecendo, numa luta contra o monstro, o Thiago jogou um carro em cima da escola. E esse carro atingiu o monstro, porém também atingiu a Júlia. E a Júlia acabou falecendo. E aí foi a primeira morte do RPG. E nessa escola, eles viram também que ela pegou fogo por conta do diretor e por conta do cabelo de fogo. O cabelo de fogo fez tudo isso para a escola pegar fogo. Depois daí, eles foram na casa de Joseph Vibrato, que no caso é o autor dos livros. O Miguel tinha pesquisado também sobre o circo, onde dizia que no circo havia uma filha, um filho, um pai e uma mãe. A filha era Ariel Vitorino. E esse circo ele foi queimado e ele foi destruído. E a única que ficou viva foi a Ariel. Quando eles chegam na casa do autor, eles não me parecem encontrar muita coisa. Porém, vasculhando bem mais, eles encontram algo que parece ser um ritual. E esse ritual é um portal para a dimensão de Hegogo e Hegogok. É todo o passo a passo que eles têm que fazer para poder levar a alma para esse outro universo. O corpo fica, porém a alma vai. E foi basicamente isso que eles encontraram lá. E eles foram explodidos. Né? Foi isso que aconteceu lá, gostou? Depois da casa do autor e entender tudo, eles pegaram algumas coisas e foram na direção da casa da Sabrina para entender tudo o que aconteceu. E no decorrer de que isso estava acontecendo, o Thiago foi se aproximando mais ainda daquele espectro que entrou dentro dele, que ele acabou descobrindo que era um espírito maligno, um demônio. E era um demônio de alguém que o Thiago assassinou no passado. O nome dele é Daniel.
era alguém que trabalhava na fazenda e o pai de Tiago acabou enganando ele. E para poder dar a volta nisso tudo, ele acabou tirando as terras do pai do Tiago. E o Tiago, sem saber, achou que o Daniel era errado da história e acabou matando ele. E bem, o Daniel voltou. Chegando até a casa da Sabrina, eles se deparam com outros seres bugados que o Caim tinha criado. Depois de uma luta, eles conseguem entrar na casa da Sabrina, onde eles descobrem que na verdade o detetive era um amigo antigo do Cabelo de Fogo, junto com a Sabrina. E segundo o detetive, o Cabelo de Fogo nunca foi essa pessoa louca da cabeça, ele já foi alguém bom. E eles encontram várias fotos, várias coisas das épocas que parecem que realmente o Caim não era uma pessoa ruim. E segundo o que eles pareciam encontrar nas coisas da Sabrina, a Sabrina estava em um dia normal. Quando tudo aconteceu, ela foi assassinada. Parece que mudou totalmente a personalidade do Cabelo de Fogo e ela não sabe o porquê. E depois disso acontecendo, enquanto eles estavam no meio da investigação, o Tiago perdeu o controle. E o demônio apossou o corpo do Tiago, fazendo ele atacar o Arthur. E assim o Arthur e o Tiago brigaram. Porém, nenhum dos dois morreram. Todos, todos ficaram bem, pelo menos. E o Thiago cessou. A poção dele, no caso, tranquilizou por um tempo. Mas ele sabe que aquilo é um risco gigante pra missão. E na hora que ele estava voltando da casa da Sabrina, o Miguel estava com a lança que o Renan tinha pedido pra deixar lá na série de detetives. E o Miguel não deixou. E de repente, no meio do caminho, eles só conseguem ver o Gregório se teletransportando, pegando a lança e indo embora. Porque eles estavam totalmente vulneráveis. Então, é isso. Mais um objeto pros vilões. Após chegarem lá, eles se preparam para fazer o ritual e ir para outro universo. E algumas pessoas iriam ficar, como o Thiago e o Arthur. O Thiago ia tentar conversar com o demônio e o Arthur ia tentar ajudar ele. Então, como estavam desfalcados, eles botaram o Leandro para ir também. E um detalhe importante, agora eles estão também com a Margarida, além do Júnior e do Renan. Margarida é uma amiga de infância do Júnior e do Renan. Uma detetive que não anda muito pela sede. Ela é mais de ir pros cantos por conta própria, só pegar a missão e lascar o foda-se. Só que como é um assunto importante, ela também tá agora. Após eles fazerem o ritual e conseguirem levar a alma deles para o outro universo, eles dão de frente com um castelo. Um castelo dos Regogô. E eles tentam dar um jeito para invadir o castelo, acabam nocauteando e matando alguns guardas. E matando alguns guardas, né, Pedro? Cala a boca, porra. E eles conseguem entrar. Só que o rei Regogô já sabia que eles eram de longe. Eles fazem algumas perguntas, eles acabam conversando. Porém, o rei Regogô acaba prendendo eles, após ele descobrir sobre o assassinato do guarda. Com eles presos, o rei Regogô dá uma missão para eles, que é ir até o outro castelo, no caso até o outro rei, e matar duas pessoas e voltar. Essa é a missão deles. E se eles conseguirem fazer isso, ele dá todo tipo de informação, as coisas que eles precisam e deixa eles ir embora. Então eles vão a caminho. Chegando até lá, eles começam a lutar para tentar matar os dois caras. Após uma luta muito intensa, eles conseguem. E com isso eles usam um balãozinho que o rei tinha dado para poder voltar para a base. Voltando para lá, eles recolhem informações. E após essas informações, eles descobrem que tem outra raça, os Regok, que são meio sombra e meio luz. Então, eles vão atrás do castelo abandonado dos Regok. Enquanto isso acontecia, o Thiago tentava se comunicar com um demônio. E o Arthur estava lá para caso acontecesse alguma coisa ele conseguisse segurar. Foi basicamente isso que aconteceu por fora. Após eles chegarem no castelo dos Regok, eles descobriram que a raça dos Regoks foram simplesmente massacrada pelas outras duas. Que era uma raça tecnicamente mais fraca e por conta disso eles foram destruídos. Porém ainda restaram alguns.
E a missão deles era chegar lá e vasculhar o castelo dos Regok. Só que chegando lá, eles encontram esse pessoal que dá algumas dicas e tentam ajudar eles e falam sobre o Cabelo de Fogo, dizendo que o nome dele era Lucas e que ele cresceu lá com eles. E com isso, passando essas informações, eles falam também sobre a Bila de Energia Vermelha, que está lá no castelo do Zegugo e que se eles quisessem ficar mais forte, eles iam ter que ir lá pegar. Então eles voltam na intenção que a Flush distraia o rei e eles consigam pegar a Bila e fugir. Porém, o rei já estava preparado para isso. Após a Flush ser pega, o Miguel conseguir pegar a Bila de Energia Vermelha, eles começam a tentar fugir. E no meio da luta toda acontecendo, o Leandro acaba se sacrificando para poder salvar o resto da equipe. O Leandro é destruído pelo rei. E o resto do pessoal consegue voltar. Voltando para lá, eles conseguem ver o corpo do Leandro necrosado. Como se tivesse só carne apodrecida. Cheia de pus, sangue, tudo. Eles não conseguiam mais ver nem a aparência do Leandro. É como se aquilo fosse só um resto de carne agora. O Leandro acabou morrendo de uma das piores formas possíveis. E eles sabem também que antes deles irem até esse outro universo, Gregório e Ariel passaram por lá. Gregório e Ariel conseguiram um cristalzinho que eles precisavam para poder fazer o que eles tinham que fazer. E além disso, eles também salvaram uma raça chamada os Krunks, que estava sendo atacada por uns Regugu. Após salvarem os Krunks, eles são levados para o outro universo, para que lá eles tenham um cuidado um pouco melhor. E depois daí, o Gregório tem uma missão. Uma missão de tentar descobrir coisas sobre o herói. O herói é o pai da Júlia. O pai da Júlia que é um Regogok e ele é taxado de herói por todo mundo, porque ele sai por aí salvando as pessoas como se fosse realmente um herói, um vigilante. E após descobrir onde o herói estava, eles correram para tentar se infiltrar e tentar descobrir mais coisas sobre o herói. O Gregório, ele vem do futuro. Ele vem do futuro e a família dele não gostava dele. Ele foi abandonado e ele sofreu muito por conta disso. O Gregório é bem novo, só que ele tem a aparência de bem velho por conta de tantas as vezes que ele tentou voltar no tempo na hora certa. E dessa vez ele tinha conseguido. Ele estava atrás dos pais dele, atrás de vingança. E a mãe da Júlia estava grávida. Ele finalmente achou. O Gregório, após encontrar e chegar até a casa do herói, o herói percebe o que estava acontecendo. E o Gregório tenta sequestrar a mulher do herói. Após uma luta de cão contra gato e o detetive ter chegado lá para ajudar o herói, o detetive nocauteou a Ariel. E o herói conseguiu parar o Gregório. E estava prestes a enfiar uma espada no Gregório, quando de repente chega o Cabelo de Fogo. E o Cabelo de Fogo consegue ajudar eles para que eles conseguissem fugir com a mulher do herói. O herói, após ter perdido a filha, fica completamente maluco. Após ter perdido a esposa também e o seu futuro filho. Após isso, eles vão atrás do outro fragmento, que agora é numa igreja, que parece que lá havia coisas horríveis e várias pessoas lá morreram, por isso que ela é abandonada. Chegando nessa igreja, eles encontram como se fossem cadeirinhas que estavam ensinando algumas crianças e pai, eles passam por diversos enigmas e diversas coisas até eles entenderem. Lá havia um padre, e esse padre fez coisas horríveis. E na hora em que eles estavam saindo, eles dão de cara com esse padre. Após uma briga com esse padre, eles conseguem pegar o fragmento dele. Porém, quando eles menos esperavam, chega a Annie. Annie é a menina que tem o rosto cheio de flores e o corpo totalmente tatuado por flores. Após a briga com a Annie pelo fragmento, no decorrer da luta chega o A. O A
O Pedro chorando na caixa. O A, ele vem lá da base, ele tava aprendendo algumas coisas no decorrer de tudo que o Renan tava ensinando, que o Thiago tava ensinando, e ele parte pra luta contra a Anne. Porém, ele acaba morrendo nessa luta. E a Anne também. Mas antes da Anne morrer, ela solta um gás que apaga todos ao redor. E a única coisa que a Flush vê antes de apagar é o cabelo de fogo chegando pra ela e fazendo. Shhh. Adoro essa cena é muito foda. E após eles acordarem, eles já estavam sem o fragmento. E o detetive tava lá acordando eles e ajeitaram as coisas e pá, prontos já pra ir pro outro local. Após isso tudo acontecendo, eles descobrem que Joseph Vibrato está vivo e que ele foi levado a um hospício por conta das coisas que ele escrevia. Então, eles se juntaram. Ah, e uma coisa, na igreja eles tiveram a visão de uma antiga equipe que acabou morrendo lá. Uma equipe que foi destruída pelo Gregório, Ariel e o Cabelo de Fogo. Chegando no hospício, eles se deparam com Lucas e Luiz Couto. Lucas interpretado pelo Kevin e Luiz Couto interpretado pelo Yuri de novo. Temos o Yuri de volta depois da Júlia. Luiz Couto e Lucas eram os dois únicos sobreviventes da equipe passada que acabou sendo destruída. O Lucas completamente maluco porque ele teve um demônio dentro do seu corpo e o Luiz Couto totalmente ferrado por conta de explosão e várias coisas que aconteceram. Eles só estavam lá no hospício de boa, tipo, conversando com alguns dos agentes que já estavam lá. E enquanto isso, Arthur, Thiago e Flush foram atrás de Joseph Vibrato. Encontrando Joseph, ele já estava completamente louco, mas mesmo assim eles quiseram salvar ele. E enquanto isso estava acontecendo, chegou alguém arrupiado. No caso a gente chama ele de Gelinho. E o Gelinho é o gordinho que sofria bullying, que o Caim salvou. Ele agora está totalmente magro, ele está quase esquelético, parece que ele passava fome. Porém agora ele tinha um demônio dentro do corpo. E após uma luta com um Gelinho de muito tempo, Lucas e Luiz Couto revelaram alguns dos seus poderes. E no final da luta, Miguel e Luiz Couto são atingidos por várias estacas de gelo e os dois morrem. Com isso, o Lucas, depois de mais uma perda, mesmo louco, ele parte para ajudar, porque o detetive está desesperado por ajuda, ele não sabia mais o que fazer. Então, o Lucas passa a ajudar eles. Após isso que aconteceu, a morte do Miguel e do Luiz Couto, eles voltam para a base com o Joseph e tentam tirar algumas informações, mas ele tá muito biruta da cabeça pra isso. Ele não conta quase nada. Ele só conta que ele não sabe, que ninguém acreditava nele e que ele estava certo. Após isso, eles se prepararam. Se prepararam para ir dessa vez em direção ao circo. Antes deles irem pro circo, o Arthur, ele vai junto com o Thiago para uma salinha. Porque essa salinha é onde o Thiago tentava conversar com o demônio dele. E enquanto o Thiago tentava conversar com o demônio dele, o Arthur pediu para conversar. E conversando com o demônio que estava dentro do Thiago, o Thiago percebe que aquele demônio que estava dentro dele é o irmão do Arthur. E o Arthur queria vingança. Então o Arthur e o demônio se juntaram enquanto o Arthur mirava uma arma na cabeça do Thiago e disparando, levando o Thiago a óbito. E assim, dizendo que foi tudo um acidente, mas ele nunca enganou o detetive. O detetive sabia, mas ele estava com muita coisa na cabeça para se preocupar com isso agora. Então, o Arthur segue na missão. Eles vão até o circo, onde lá eles encontram Ariel. E após a luta contra Ariel, o Júnior revela que ele é o irmão da Ariel do circo. O irmão que não tinha sido só ela que sobreviveu. Ele também foi um dos poucos sobreviventes. E após uma luta, quando estava quase todo mundo já no chão, o Arthur consegue matar a Ariel. Só que antes, a Ariel consegue matar o Alcino. E antes da Ariel morrer,
ela percebe que ela foi enganada a vida toda e que quem destruiu o circo, a casa dela, foi o Cabelo de Fogo e o Gregório. E que ela era feliz, não feliz, mas bem melhor antes. E eles botam um demônio nela, apagam as memórias dela e fazem com que ela ajude eles. E ela só percebeu agora, nos momentos finais, antes de morrer. Uma rodada, cara, vai tomar no cu. Bem, após todos estarem apagados e eles estavam só esperando o detetive, o Cabelo de Fogo chega. E quando o Cabelo de Fogo chega, ele joga pedra, papel e tesoura com o Arthur pra ver quem vai ficar com o fragmento. O Arthur tava fraco demais pra lutar. Essa parte é incrível. E o Cabelo de Fogo ganha. Só pra deixar bem claro assim. E as HQs mudaram. As HQs mudaram, dizendo que pra que o ritual seja efetuado precisasse de alguém chamado Caim. Só que vocês já sabem quem é porque eu dei spoiler, né? Foda-se. Depois de voltar pra base, eles ajeitam as coisas e o herói tá lá. O herói tá lá com a Susan. Ele resgatou a Susan. E a Susan, que agora é interpretada pela Maracujá. E eles vão se juntando pra ir atrás do Gregório, pra tentar salvar a esposa do herói. Na luta, o herói acaba sendo atingido gravemente e acaba sendo levado para o hospital, onde ele não resistiu e acabou morrendo. E o Gregório consegue fugir junto com os outros Krunks, e assim levando também a esposa do herói. Após isso ter acontecido, eles só escutam um estrondo vindo da escola do Williams. Indo na direção da escola, eles conseguem ver agora o Cabelo de Fogo revelando seu Caim e terminando o ritual. Após ele terminar, ele vem muito mais monstruoso. Ele vem muito forte, com uns 3 metros de altura, eu não lembro direito, acho que é por aí. E começa a luta. Agora o Caim, com todos os outros demônios junto dele e com Deus contra a maioria das séries detetives. Porém, como Caim conseguiu invocar esse Deus, os universos colidiram e os demônios começaram a invadir o mundo. E com os demônios invadindo o mundo, o detetive, após uma grande luta, ele teve que se sacrificar. Ele usou uma última habilidade que ele tinha que fazer ele morrer, porém usava o buraco negro, que sugou o Caim pra dentro dele e fez ele acabar desaparecendo, ninguém sabe pra onde ele tava. Ah, eu não tô citando muito NPC, tá? Pra quem quiser ver as coisas tudo bonitinha lá, pode ver lá, porque tem até a história da Flash que eu não tô contando. Eu tô resumindo só a história realmente do RPG, tá? E antes do Caim ser levado, ele acaba matando o Arthur. O Arthur que agora estava com o seu irmão, o espectro do seu irmão dentro do corpo, e acaba matando eles dois. Porém, o mini pangolizinho que o Arthur tinha foi deixado para o Júnior. E após isso tudo acontecer, eles só enterram o resto dos corpos e estão prontos para viver no mundo apocalíptico. E enquanto isso estava acontecendo, o Gregório estava num penhasco com a mãe dele. E ele conta sobre como foi difícil a vida dele e que era tão bom para ele ter essa vingança. E ele enfia a espada na mãe dele e deixa ela cair. E ele se joga junto. E enquanto a mãe dele vai caindo, ele vai caindo do lado, o Gregório vai sumindo por conta da morte dos pais deles antes dele nascer. E o Gregório some. E a mãe dele também morre. E antes do RPG acabar, eles veem algo caindo do céu, como se fosse chuva, só que é uma chuva um pouco estranha. E na hora que eles olham pra cima, tem alguém escrevendo. E aquele é o Joseph Vibrato de verdade, eles sempre estiveram no livro. E após ele escrever as últimas palavras, ele fecha o livro. E ele só escuta um barulho de tiro. Pá. Bem, essa foi a primeira temporada. Agora vamos para a segunda temporada, que é os 5 demônios, que passa em 1700 anos atrás. 5 demônios se inicia com uma equipe de 5 pessoas que estavam atrás que foram até uma caverna em busca de riqueza. Só que antes disso, as pessoas são Adão, que é interpretado pelo Pedro, Ragnar, que é interpretado pela Emily,
Gru, no caso Angro, que é interpretado pelo Kevin, Hikorin, que é interpretado pelo Renan, e é Nai, eu acho, o Nai, que é o personagem do Rael. Essas pessoas chegam até uma taverna onde eles se deparam com Damião e Agnes, que são pessoas que estavam por ali. O Damião é um velho bem magrelo e a Agnes é uma maga. E eles contam sobre essa caverna. Eles vão então até a caverna em busca de recompensas. Após passar por muita coisa lá na caverna, eles têm uma visão sobre um rei. E esse rei destruiu várias espécies, várias raças, vários locais. Ele destruiu muita coisa. E após ter essas visões e os olhos dele terem brilhado em roxo, eles estão dispostos agora a tentar parar esse rei. Enquanto isso, na segunda sessão, em outro lugar, tem mais 5 pessoas. Lilith, interpretada pela Maracujá. Tem Kaylin, interpretada pela Duda. Tem o Ivelios, interpretado pelo Zé. Tem o Ragnir, interpretado pelo Davi. E também tem o Supress, que é interpretado pelo Gringo. No caso, o mesmo Pedro Rafael que interpretou o Gregório, tá? E eles também encontram uma pessoa, o Coelho. Ele parece que servia pro rei. Ele é um guerreiro baixinho, obviamente, é um anão. E o Coelho, ele vai com eles até a caverna, onde eles também vão em busca de recompensa. E lá, eles passam por diversas coisas. E a Lilith e o Coelho tiveram visões dessa vez. Os dois com os olhos roxos. A Lilith viu um pouco do futuro. Ela já sabia que ia morrer. E ela viu o Damião destruindo várias coisas que o rei amava. E dessa vez, o Damião é botado como o lado ruim da história. Então o Coelho fala que ele realmente é o lado ruim, que o rei dele jamais faria isso. Então os outros se juntam na ideia de ir até o castelo e ver o que realmente é real. Aí uma coisa, Adão e Ragnar cuidavam de um grupinho de crianças. Assim como também Ivelios e Kaylin também cuidavam de um grupinho de crianças que foram abandonadas. E assim como também o Supress tinha um local onde tinha vários chifres, onde lá eles viviam e eles ajudavam os outros. E era um local onde todo mundo tentava se ajudar lá. E enquanto isso acontecia, a gente passa na terceira sessão para 2 irmãos. A gente vai para 2 irmãos agora, no caso a Ikari, interpretada pela Raika, e o Abaddon, interpretado pelo Feijó. Esses 2 irmãos sofreram alguma coisa no passado com o rei. E eles são filhos do Damião. Então, agora, o vô deles, que é o Sebastião, tá preso. Eles têm que ir até a prisão para salvar ele. E eles vão. Após brigas e brigas, eles conseguem resgatar o Sebastião e trazer ele para a Vila dos Ratos, que é onde eles acabaram vivendo no decorrer desse tempo, sem a ajuda do pai. Enquanto isso, no caso depois que aconteceu, a primeira equipe, Adão, Ragnar e a primeira equipe, elas vão na direção do castelo, junto com o Damião, na intenção de explodir o castelo do reino. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. O Damião, ele tá em outra forma agora. Ele não tá mais magricelo, ele tá desse jeito, como tá aparecendo aí. Ele é um monstro, o cara é muito foda. Ele fica muito forte nessa forma. Deu pra ver, né? Eles vão até lá e eles conseguem. Após uma grande briga também, eles conseguem explodir o castelo. Porém, antes do castelo ser explodido, voa um cristal azul e um cristal vermelho, um para cada lado, antes da explosão. Eles são teletransportados para fora do castelo. E de lá, eles dão de cara com a segunda equipe. E o castelo é explodido, porém o rei não estava lá. Já a segunda equipe passou por várias coisas também para chegar até o castelo. Chegando lá, eles conversam com a primeira equipe. Eles debatem algumas coisas sobre quem tá certo e quem tá errado, até que a Agnes chega. E a Agnes chega falando: muito obrigado por ganharem tempo.
E assim é revelado que Velhos, Kaelin, Ragni, Gru e o Ricorin estavam armando isso o tempo todo. Eles estavam querendo usar dos outros 5 para um plano maior de destruir o rei. Então a Agnes para esses outros 5 e eles são levados por guardas que a Agnes fez no caso eles serem pegos, né, pá? E eles são levados até para serem executados. E enquanto isso está acontecendo, peraí, deixa eu dar uma mordida no pão. Enquanto eles estavam sendo levados para execução, o Adão se vê de cara com seu pai, que ele fala que não era para ele ter o nome que a mãe dele deu, era para ele ter o nome que o pai dele queria dar para ele, que no caso é Caim. Após ele xingar o Adão de várias formas, o Adão revela um lado dele estranho, um lado louco. E esse lado louco dele faz com que o pai dele se irritasse e puxasse logo a guilhotina, assim cortando a cabeça de Adão. E junto a dele, ele corta a cabeça do Ragnar, do Nai e do Supress. E na hora que a Lilith vai ter a cabeça decapitada, todos param. E a Lilith é solta. Ela vê a Agnes e a Agnes pede desculpa pelo que fez. E que ela não poderia dizer muita coisa agora, mas que tudo foi por um bem maior. A Lilith foge e a Agnes volta até o plano. Lá, junto com Damião, Ragnar e Gru encontram pessoas do passado, pessoas que também estavam junto com Damião para poder parar o rei. E antes deles irem até o castelo de verdade parar o rei, o Damião vai até a Vila dos Ratos, onde lá ele vai buscar Abaddon e Icari, que são os filhos dele, e o Sebastião, para ajudar ele no plano. Chegando lá, eles conversam com eles falam que topavam, só que não iam agora. E com isso, eles encontram na floresta uma menina assassinada e alguns guardas procurando eles. O Damião pede para eles saírem e voltar para a base, enquanto o Damião distraía esses guardas. E foi isso que aconteceu. O Damião distraiu os guardas e eles voltaram. Na hora em que eles voltaram, eles já se prepararam, armaram tudo para poder ir na direção do castelo. E eles foram. E chegando lá no castelo, eles lutaram, rolou uma grande guerra, até que eles chegam na sala do trono. E na sala do trono tem o Sebastião caído, bem machucado, e o Damião e o Coelho lutando contra o rei. E quando o Damião deixa o rei fraco, o Coelho se aproxima e dá o último golpe, matando o rei. E ele fala: "Me desculpa, Damião." E ele grita, avisando que eles estão ali. E chega 5 magos super poderosos. E esses 5 magos acabam arrastando Kaelin, Gru e Ricorin com o poder deles. E o Damião, que estava prestes a fugir com a mulher dele, que era a coisa que ele queria, vê seu filho, o Abaddon, decepcionado com ele, porque ele ia abandonar todos ali. O Damião, vendo a situação, partiu para cima dos magos, porém falou que eles tinham que ir embora e que ele ia fazer um sacrifício para que todos saíssem vivos. Com isso, o Damião consegue salvar o Gru e a Agnes consegue teletransportar aquele. Porém, o Ricorin acaba falecendo, assim como o Damião. E o Coelho se torna o rei e o resto do pessoal some. Eles fogem pra longe. Ah, e uma coisa, essa outra equipe que tava junto com o Damião, eles são os elementares. Que são pessoas com poderes de elementares, tá ligado? Tipo água, terra e pá. E caso um deles morressem, ia acabar pelo mundo. No caso, depois que o Ricorin morreu, o ar ficou muito horrível pra respirar. Mas enfim, a Agnes foi presa e ela recebeu uma maldição, que ela viveria 1700 anos para ver cada pedaço do mundo, para ver tudo que fosse acontecer e que ela sofresse o máximo que desse nesses 1700 anos. Ela foi torturada, ela já passou por muita coisa, ela viu pessoas nascerem e morrer. Ela não conseguia sentir afeto por ninguém porque ela sabia que essa pessoa ia morrer. Então ela passou 1700 anos inteiro sofrendo. Mas antes disso, enquanto ela ainda estava na prisão, a Lilith, personagem da Marco já, concedeu a ela os poderes dela.
tornando a Agnes mais forte para que no futuro ela conseguisse trazer o espírito de daqueles que morreram injustiçados de volta. E a Agnes, pensando que tudo aquilo foi uma traição, poxa, ela tentou salvar o pessoal e o pessoal só foi embora, deixou ela ali para sofrer. Depois de 1700 anos, o mundo há uma mudança. As raças que não são humanas morrem. E esses humanos passam para outro universo. Um universo onde tem poder de sombra e poder de luz, que é os Regogoi Zagogok. E antes desse universo, desse portal se fechar, a Agnes usa o poder dela para poder salvar um orc, no caso um ogro, que ela gostava muito. E esse ogro, ele tem relações com um Regogok e surge a raça dos Krunks. E ela, que é uma Regogô, tem relações com o Regogok e surge os Regok. E esse filho dela, que nasceu, ela botou um demônio nele e botou o nome dele de Caim. Onde após o universo mudar de novo, ele passou até Morte Entre Linhas. E ele já sabia o plano, porque ele tinha o espírito maligno do Adão dentro dele. E ele ocasionou tudo o que aconteceu em Morte Entre Linhas. E essa é a história das duas temporadas, basicamente. Há um RPG que eu gravei, tipo, no Podcast Monetizado, que é um canal que, se você gosta de podcast, tá lá. Eu gravo junto com uns amigos meus. E lá eu conto também, a gente fez um RPG também do mesmo universo, que no caso é Os Guardiões, que é o primeiro livro de Joseph Vibrato. Mas bem, basicamente esse é o resumo. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Foi basicamente isso. E queria fazer esse videozinho pra explicar também, por conta do que aconteceu, de eu ter perdido o episódio final, mas tá aí o resuminho bonitinho pra vocês. Bye.